Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai escalar aí o nosso time para a sétima rodada. Sétima rodada, devido à paralisação aí durante 2 semanas aí do Campeonato Brasileiro, em virtude aí da tragédia aí no Rio Grande do Sul. O Campeonato Brasileiro volta agora sábado com a sétima rodada e a gente vai escalar para ela, tá certo? Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido ele na humildade, como sempre, a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Não vou perder muito tempo não, tem bastante coisa para ver. Bora lá pro Vitão. Vamos lá então, gente. A pontuação do canal na sexta rodada foi 66,17. Como é que foi, mané? Mais ou menos uma rodada aí meio barro, meio tijolo, né? Eu sempre costumo dizer, né? Não importa a sua pontuação, e sim se você subiu ou não, né? Posições nas suas ligas, certo? Mas achei que poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido melhor, sim. Não vou fazer uma explanação não sobre esse time aqui, que já faz muito tempo a rodada, certo? Então a gente já vai vender, já vai direto já para a escalação, né? Porque a rodada é sábado, inclusive live sábado meio-dia, tá? Como sempre, né? O primeiro jogo aqui, ó, que nós vamos ter vai ser justamente o jogo do nosso querido aí Grêmio, certo? Contra o Bragantino, e também teremos o Vitória contra o Atlético Goianiense, né? Inclusive vamos ter jogos agora no meio de semana e eu sinceramente estou muito curioso para ver o Grêmio Internacional, né? Devido a tudo isso que está acontecendo lá no Sul, eles ficaram muito tempo parados. Estão treinando em outro local, tiveram que se deslocar, vão mandar seus jogos em outros estádios, né? O Grêmio, por exemplo, a partida do Grêmio vai ser no Couto Pereira. Isso já, para mim, muda muito, tá? O resultado de uma partida, né? Então eu vou olhar com muito carinho, né? São 2 jogos que eu tenho muita curiosidade, né, para assistir durante essa semana, os jogos do Grêmio e do Internacional, né? Já que o Juventude, se eu não me engano, essa semana não vai jogar ainda, né? Depois eu vou dar uma olhadinha na tabela ali, mas também tô curioso também para saber, certo? Mas vamos lá, live sábado, né? Teremos acesso a essas escalações aí, vou postar lá no Instagram. Inclusive aqui no Instagram do Mané aqui, ó, já coloquei os vencedores da Liga Mensal, certo? O primeiro lugar aqui, ó, foi da Érica, Fala Porco. Levou R$ 452,40, né? Com R$ 20 de inscrição. Né? Tive que fechar a liga porque o próprio Cartola fechou as ligas de maio, né? Só computaram 2 rodadas, infelizmente, devido a tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, não tinha mais o que fazer, né? Então fechei hoje, estou divulgando e as premiações estarão disponíveis aí na carteira digital do vencedor do Catimba nas próximas 24, 48 horas, como sempre acontece, tá? Inclusive já estão abertas aqui as inscrições, ó, do vencedor. É só vir aqui, ó, em Catimba, né? Procurar aqui dentro dos parceiros o Ligas do Mané, tá? Ó, tiro curto, por exemplo. Tiro curto aqui, as inscrições já estão abertas, né? Temos 36 participantes, certo? E tem a mensal aqui, ó, que está aberta também, né? Porque eu já fechei agora de maio devido a todos esses ocorridos. Não tem nenhum time ainda, mas acredito que até final de semana, né? Teremos bastantes times, né? Já que na última mensal eu deu 58. Então, Mané, e a última de tiro curto? A última de tiro curto faz algum tempinho aqui, ó. Onde é que tá aqui? Abril. Vou pegar aqui e tiro curto aqui. A última menção, inclusive, deu 100. A última tiro curto deu 180 times com R$ 702 de premiação, R$ 5 só a inscrição, vale a pena. Então, quem quiser aí brincar uma liga de regularidade, a mensal, tem link logo abaixo na descrição, assim como a tiro curto também tem link logo abaixo na descrição do vencedor, nosso querido Catimba aí. Quem quiser se inscrever vai ser muito bem-vindo aí no Liga do Mané. Beleza? Então dei meu recadinho, já fiz o meu jabá e vamos lá para nossa escalação. Vamos começar com os goleiros, como a gente sempre faz, certo? Mas antes a gente vai verificar o que de maneira geral num todo, né? Gols prós e gols contra. Eu sei que a gente vai ter uma certa dificuldade, porque muito time aí, ó, se a gente pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, certo? Por exemplo, a gente vai ver o seguinte, ó, por exemplo, casa. Tem time aí, ó, que só jogou 2 partidas em casa. Ó, o Criciúma, por exemplo, só jogou uma, né? Como visitante. Ó, o Internacional 2 partidas, o Juventude, principalmente os times do Sul não, mas tem time ainda como o Atlético Goianiense, só tem 2, né? Então a gente não vai ter ainda, né, aquele parâmetro total, né, mais seguro para escalar, né, em termos de estatísticas, mas a gente vai fazer de tudo possível, né, pegar os números que nós temos aqui para a gente formar um time, certo? Mas assim, ó, vamos ser sinceros, de acordo com a rodada aqui, tá? O grande favorito para a rodada é o Fluminense, tá? Tanto é que aparece aqui como o time que mais vem fazendo gols em casa, e o Juventude é o time que mais sofreu, mesmo tendo poucas partidas devido à paralisação, porque acabou sofrendo aquela goleada, né, fora de casa contra o Botafogo de 5-1. O pessoal tá lembrado aí? Até o Basso fez um gol de cabeça, né, o único gol do Juventude, tá aqui, ó, 5-1, né? O que aumentou demais aqui o saldo negativo do Juventude, né? Mas assim, ó, é o grande favorito. A gente não sabe como vem, né, o Juventude, certo? O Fluminense em casa
Ainda não deu aquela deslanchada, mas continua sendo o Fluminense, certo? Quer ver? Ó, vamos pegar aqui, ó, próxima rodada aqui, ó, onde é que tá aqui o nosso querido Fluminense. Onde é que tá o Fluminense? Meu Deus. Juventude ali, anterior. Aqui. Deixa eu ver. Internacional de Juventude foi adiado também. Próximo. 7ª rodada. Aqui, ó. A gente vai verificar que o Fluminense em casa, né, é um time que costuma fazer gols, mas também costuma levar gols. Só que temos que olhar com muito carinho esse SG. Por quê? Porque o Juventude tá muito tempo sem jogar e ritmo de jogo influencia bastante. Por exemplo, o Fluminense em casa aí, ó. Nos últimos jogos, ganhou 2x0 do Sampaio Corrêa, né, na Copa do Brasil. Ó, 2x1 aqui contra o Cerro Porteño pela Libertadores e no Brasileiro 2x2 com o Atlético Mineiro. Ou seja, é um time que costuma tomar gols, mas de vez em quando segura algum SG. O Juventude fica inviável a gente fazer uma análise. Por quê? Se você pegar ele aqui como visitante aqui, ó, o último jogo realmente dele foi contra o Botafogo em abril, né? Porque devido a essa tragédia aí, né? Desculpa eu estar falando toda hora disso, mas é a realidade, né, nesse momento. Então fica um pouquinho difícil. Mas vamos lá. Eu acho que ofensivamente o Fluminense é bom ter ali pelo menos uma ou outra peça ali do meio para frente, certo? Teremos boas peças aí, né? No demais aqui tá bem equilibrados os times, né? Vasco e Galo são os que mais vêm fazendo gols em casa, certo? Inclusive o Bahia tomou bastante. Por isso que se a gente pegar aqui nos mais escalados aqui, ó, a gente vai verificar aqui, ó, aqui o Galo tá dobrado na frente, com o Scarpa no meio, né? Inclusive eles estão entre os capitães mais escalados, ó, Paulinho, Hulk, Scarpa é o quinto, tá? Então o Galo também, eu acho que é salutar pelo menos ter uma ou duas peças do meio para frente, tá? E o resto a gente encaixa, né, os demais jogadores aí, de acordo com os dados das estatísticas. Fora de casa o Botafogo vem fazendo muito gol, mas o Corinthians é um time que tem sofrendo pouquíssimos gols em casa. Inclusive é um SG, apesar do Botafogo ser fura-olho, tá? Inclusive é um SG pra mim que é viável sim, tá? É um SG viável, né? O Galo vem tomando poucos gols, mas o Bahia é outro fura-olho, vem fazendo bastante gol fora de casa também, tá? Com o Rogério, tudo bem. Perdeu nos pênaltis pro CRB, né? Agora no final de semana, mas muita calma nessa hora. O Bahia vem numa crescente, tá? Vem incomodando bastante, principalmente fora de casa. Cuiabá vem tomando muito gol. E aqui a gente tem que ficar de olho depois. A gente vai ver o Wesley, Borré. A gente não sabe como é que eles estão voltando. Mas até a paralisação estavam muito bem, tá? Principalmente o Wesley, né? Com bons dados, né? Então assim, ó, de maneira geral, olhando aqui, né? A gente vê aqui que Corinthians e Galo em casa são times que vêm sofrendo pouquíssimos gols. Cuiabá vem tomando muito gol aí em casa, né? O Vasco também, ó, toma bastante gol. Até mesmo o próprio Fluminense, tá? Só que o Juventude com a paralisação, de repente até rola um SGzinho do Fluminense. Tô meio desconfiado, mas de repente pode rolar, tá? Vitória toma bastante gol, Atlético Goianiense nem tanto. Mas acho que isso aqui pra mim é um jogo de gols também. Então de maneira geral assim, ó, Galo, Corinthians em casa me agrada bastante defensivamente. E o Fluminense correndo um pouquinho por fora, tá? De maneira geral, nesse início agora de semana, antes desses jogos que vão acontecer. Agora, né? Fora de casa. Internacional talvez, mas voltando agora não dá pra saber. Tem que assistir o jogo agora no meio de semana pra ver se dá pra fazer o teste do pezinho no SG do Inter, tá? Porque o Cuiabá em casa tá com muita dificuldade. Não marcou ainda, é o pior ataque da competição. Certo? E ofensivamente é o Fluminense mesmo aqui. O Galo me agradam bastante, né? Fora de casa, ofensivamente aqui, ó. O Flamengo dá pra mostrar quando o Vasco toma bastante gol, né? E claro, tem o jogo aqui do Criciúma e do Palmeiras, né? E muita gente vai pesar a mão do Palmeiras, mas tome um pouquinho de cuidado que o Palmeiras não vive um bom momento, tá? Ainda é o Palmeiras, né? O Abel é um excelente treinador, mas não vive um bom momento. Vamos lá para o nosso goleiro, vamos lá. Pontuação média conquistada e cedida aí para goleiro. Os últimos 5 jogos. Quem vem conquistando muito ponto em casa com seus goleiros é o Grêmio, mas como eu falei, tá parado há muito tempo, né? E o Bragantino é um time até que cede, tá? O Corinthians vem pontuando bem, mas o Botafogo, como eu falei aqui, é fura-olho, né? Se a gente olhar aqui, ó, de maneira geral aqui, ó. O Botafogo fora de casa vem fazendo gols, tá? É um time que tá jogando de maneira ofensiva, ó. Tirou SG todo mundo fora de casa, ó. Certo? Mas o Corinthians conquistou. Então, assim, ó, 50% de chance aí, de repente, pro Corinthians segurar esse SG. Com uma certa desconfiança, né? Mas dá pra fazer o teste de pezinho, como eu costumo dizer, tá? Dá pra fazer o teste de pezinho sim. O Grêmio aqui já fica um pouco mais cabeleiro, né? Quem é que tá cedendo muito pra goleiro aí fora de casa? O próprio Internacional, que ataca bastante, mas aqui o Walter fica um pouco complicado. Mas quem quiser dar uma arriscadinha, né? Até que vale a pena, certo? E o Atlético Goianiense também é um time que cede bastante, né? Quem quiser fazer o teste de pezinho aqui no Arcanjo, mas com uma segurança um pouco maior, olhando os dados assim, eu acho que o Carlos Miguel do Corinthians realmente, né, vem sendo a melhor opção para jogar em casa aí nesse momento. Se a gente olhar aqui, ó, o Carlos Miguel tá com uma média de 4.53 jogos em casa, fez 7.57 quando segurou 2 SGs, e nesse aqui, ó, ele substituiu o Cássio, certo? Mas na verdade esse aqui o Cássio jogou esse jogo aqui e ele tomou um amarelo no banco. Eu me lembrei agora, tá? Foi isso que aconteceu, certo? Botafogo, como eu falei, fura-olho. Aqui seria o 4.2 pro João Ricardo, né? Com 4 defesas, mas o João Ricardo tá muito bem em casa, mesmo perdendo o SG, vem pontuando bem.
É um jogo complicado, tá? Mas o Carlos Miguel dá pra escalar? Dá. Porque, como eu falei assim, ó, esse início de Cartola foi muito difícil em vários aspectos. Primeiro, pelo ponto de vista de valorização, que tem muita gente que não tá bem de cartoleta. Nós aqui estamos com... Deixa eu vender o time todo aqui. Com 132 cartoletas já dá pra escalar com uma certa parcimônia, tá? Mas quem tá abaixo de 130, 125 já vai sentir dificuldade. Por que vai sentir dificuldade, mano? Porque os melhores goleiros, ao meu ver, são os que vão jogar fora de casa. E ó, o Bento, 11,46 para valorizar. E não dá para fazer hack, tá? Ele é caro. O Everton, mesma coisa, 4,77 para começar a valorizar. Se segurar o SG, beleza. Mas se perder o SG, vai até fazer algumas defesas, porque o Simão vai jogar em casa, mas não sei se vai ser o suficiente para valorizar ou não. Tá? Então, cartoleta, realmente, continuo dizendo, esse ano vai ser ouro, tá? Ainda tá fazendo diferença desse início. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar aqui, ó, o mínimo para valorizar de trás para frente. Nesse de trás para frente aqui, ó, a gente vai perceber que temos algumas opções razoáveis, tá? Onde é que tá aqui, ó? O Carlos Miguel tá precisando de 4,8 também, ó. Já não é tão bom assim, tá? Tá, mané, nesses que precisa um pouco pra valorizar. Acho que o Roger é interessante, mas tem que ver como é que o Inter tá voltando, tá precisando de 2,16. Acho também o Rafael interessante, 2,25 contra o Cruzeiro, né? E o Cruzeiro faz muito gol em casa. Quer ver, ó? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Mas fora de casa é um time já que não faz tantos gols assim. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Cruzeiro em casa. O Cruzeiro em casa é o 15º melhor mandante, ó. 6 gols marcados em 2 jogos. Tá bem, ofensivamente. Fora de casa o Cruzeiro. 3 partidas, fez apenas 2 gols. Tá entendendo? Então o SG de São Paulo também é outro SG viável. Vai anotando aí, tá? Vai anotando aí. Certo? Mas assim, ó, custo-benefício realmente, ó. Nessa parte de baixo aqui, ó. Rocher, Rafael e Everson são muito, mas muito interessantes. O Ronaldo também, ó. Fora de casa aqui, acho um cara interessante, tá? Acho um cara interessante. Até mesmo o próprio Walter, tá? Evitem gastar muito com os goleiros, tá? Que são posições que não pontuam tanto assim, tá? Não pontuam tanto assim. Olha só, o Ronaldo do Atlético Goianiense como é uma boa. O Vitória é um time que tá desesperado na parte de baixo da tabela. Inclusive, isso aqui vai ser briga de foice no escuro, porque o Atlético Goianiense tá aqui, ó, em 13º, certo? Opa, vamos botar total. O Atlético Goianiense tá aqui, ó, embaixo aqui, ó, em 19º e Vitória 18º. São dois times que não venceram ainda. É briga de foice no escuro, tá? Mas, quem sabe o goleiro aqui pode se destacar, o Ronaldo pode ser um deles. Olha o Bento como tá bem fora de casa. Olha só como tá bem fora de casa o Everson também, certo? Mas o Fortaleza e o Criciúma são dois times chatos em casa, que não costumam ceder muito. Aqui, poxa, já ficou bom. Já ficou bem interessante. Ficou interessante até pro próprio Rossi, tá? Deixa eu ver até quanto é que o Rossi tá prestando aqui. O Rossi tá prestando de 6,56. Daí eu prefiro ficar com esse pessoal aqui da parte de cima aqui, né? Que tá prestando de um pouco menos. Rocher, né? É o Ronaldo, interessante. Certo? Deixa eu ver o Rafael jogando em casa aqui, como é que tá aqui os números pro Rafael. São Paulo, não pontua tão bem assim em casa, né, com seus goleiros, mas o Cruzeiro cede um pouquinho. Realmente quem mais pontua em casa mesmo é o Carlos Miguel até agora, e quem mais cede realmente é o Atlético Goianiense. Vamos dar uma olhadinha aqui no Ronaldo, rapidinho aqui, ó. No Ronaldo e no nosso querido Arcanjo. Deixa eu ver o Ronaldo fora de casa. 4,52 jogos. 6, perdendo SG. 3, perdendo SG. O Ronaldo tá bem fora de casa, hein? Achei interessante, hein? Me agradou bastante, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá o Vitória. Vitória é um time que costuma fazer gols, só cedeu SG pro Palmeiras, mas é um time que finaliza bastante. Cedeu 6 defesas pro Marcos Felipe, que também tá muito bem em termos de regularidade. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos goleiros de média básica. Já vou tirar minhas dúvidas aqui rapidamente, aqui, ó. Que eu não quero ficar muito tempo em goleiro, não. Ó, o João Ricardo tá 4,40 de média básica. Marcos Felipe. Esses são goleiros que estão bem, ó. O próprio Fábio, né? Vai jogar em casa com uma perspectiva razoável de SG. Deixa eu ver o João Ricardo em casa aqui. Vai ter um jogo mais difícil. Vai jogar contra o Atlético Paranaense, né? Que vai querer manter ali, né? A primeira colocação aqui do Campeonato Brasileiro, certo? Mas o Bahia tá em segundo, tá? O Rogério vai querer essa oportunidade pra pular pra primeira posição, né? Da tabela. E faz muito, muito tempo que o Bahia não lidera um campeonato brasileiro, tá? Perdão, gente. É o Fortaleza, tá? É o Fortaleza, tá? O Fortaleza tá aqui em 11º. Não perdeu ainda, é um time chato, realmente, né? Veio de uma derrota aí contra o Vasco nos pênaltis aí pela Copa do Brasil. Então o Ricardo tá bem, hein? 3,07, 4,2, 1 e 4, hein? Sofrendo gols. A hora que segurar o SG vai estourar, hein? Deixa eu ver o Atlético Paranaense fora de casa. Olha, o Atlético Paranaense é um time que cede pontos aí, ó. Mesmo tirando o SG aqui, ó, 2 gols contra o Everton, cedeu 5 defesas, fez 3 pontos, né? Fez gol também no Juventude aqui, ó, o Gabriel fez 6 defesas. É um time que ataca, é um time que finaliza, hein? João Ricardo também, ó, interessante, hein? Deixa eu ver quanto é que tá o João Ricardito. O João Ricardito tá precisando um pouco mais, 4,52. O Ronaldo aqui achei bem interessante. O Everson tá baratinho, né? Tá baratinho. Deixa eu ver aqui se tá cedendo muito o Bahia. O Bahia não cede muito pra goleiro. Deixa eu ver se cede defesa. Tá um time bem ofensivo com o Rogério. 9.
Interessante, tá? Cruzeiro também 10, ó. Seria bastante. Bragantino, ó, 13. Atlético Paranaense 11, ó. O João Ricardo crescendo, hein? Crescendo bastante, hein? Bastante. Em casa aqui, ó. Fluminense cede muito, mas eu não sei como é que vai estar o Gabriel, né? Inclusive, tem que dar uma olhadinha aqui e ver se é o Gabriel realmente, tá? É o Gabriel ainda. Tem que dar uma olhadinha, né? Foi atualizado dia 27 ontem, mas muita água vai rolar debaixo dessa ponte aí até o sábado, certo? Então, assim, ó. Dito tudo isso, eu tô com uma certa dúvida com o meu goleiro, né? Tô querendo fazer o teste do pezinho no Ronaldo, né? Porque o Vitória é um time bem ofensivo em casa, tá? Olha o Bahia como é ofensivo, olha o Bahia como série. Vamos dar uma olhadinha no nosso querido Everson, né? Que tá bem desvalorizado. Deixa eu ver aqui. Goleiro. O Everson de maneira geral não tá tão bem assim, né? Vem em casa. 3,75 em 2 jogos, fez 7 pontos com o SG, 0,5 quando perdeu o SG pro Criciúma, mas de maneira geral vem sendo um goleiro seguro aí, né? Não negativou ainda. E o Bahia, por ser um time que ataca, ó, uma média de 1,5 gols ó, fora de casa, aproximadamente, ó. Mas não cede SG, ó. Mas cede algumas defesas, ó. 2 pro John, né? 4 pro Lucas Arcanjo, ó. 3 pro Rocher. Mas a minha, assim, ó, vou ser sincero com vocês, tá? Tô muito, mas muito curioso pra ver o Rocher, né? Pra ver como é que ele vai voltar agora, o próprio time do Internacional. Por quê? Porque, gente, aqui, ó, o Cuiabá não fez gol em casa ainda. São 2 derrotas, né? Tomou 5 gols, não fez nenhum. E tem mais, tá? Se a gente pegar de maneira geral aqui, ó, é o único time que ainda não marcou no Campeonato Brasileiro. Uma hora vai ter que marcar? Vai. Mas acho também o Rocher uma boa, tá? Dito tudo isso aí, vou deixar pra escalar meu goleiro agora, depois que eu escalar meus zagueiros, certo? E meus laterais, porque não quero dobrar ninguém nessa rodada. Acho que é uma rodada difícil, tá? Bem difícil. Se tivesse que dobrar algum time, talvez o Fluminense, mas com o pezinho um pouquinho atrás, né? Porque eu acho que vai ser uma rodada difícil de SG. 2 semanas de paralisação mudam muita coisa, tá? E principalmente os times do Sul aí que estão sem ritmo de jogo, certo? Vamos lá para nossos queridos zagueiros então, rapidamente aqui. O zagueiro não faz defesa, faz desarme, mas vamos para pontuação média. Pontuação média conquistada de saída aí para zagueiros. Olha, o Atlético Mineiro cede bastante, mas o Vitória não conquista quase nada. O Corinthians vem conquistando bastante. Mas o Botafogo, como disse, né, é fura-olho. E depois, assim, ó, em termos de equilíbrio, né, acho que é interessante aqui o São Paulo Cruzeiro, tá? O Cruzeiro não é um dos que mais cede aqui? Não é um dos que mais cede, porque tá aqui baixo aqui, ó, mas é o quarto, tá? E o São Paulo é o segundo que mais pontua, tá? Então, assim, ó, Corinthians e São Paulo em casa, em termos de zagueiro, tá? Acho interessante, tá? Acho interessante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, nossos queridos zagueiros aqui. Do Corinthians e do São Paulo. Bom, o Alan Franco tá bem aqui, né? Tá com 1,90, né? De média básica, certo? Fez 2,9, perdendo SG, 9,2. Deu uma negativada aqui, fora de casa, mas em casa vem bem, né? Olha, e o time do Cruzeiro cede bons pontos aí pra zagueiro, hein? Cede bons pontos pra zagueiro, né? Mas a gente tá vendo pela média básica, né? Quero dar uma olhadinha aqui, ó. De maneira geral. Porque apesar do Alan Franco estar bem, eu prefiro ainda, tá? O Arboleda. Acho que é mais forte na bola aérea, é um cara mais regular. 3,13 em 3 jogos em casa, certo? 9,1, 6,4, 2,9. Não vou nem pensar, tá? Não vou nem pensar muito. Deixa eu ver quanto é que o Arboleda tá precisando. Vamos botar aqui média. O Arboleda tá precisando 7,33. Rapaz! Salgou, hein? 4,09 o Alan Franco, mais o Arboleda é uma baita de uma opção, tá? Pena que tá precisando de muito, mas já não dá pra ficar pensando só em cartoleta. Tem que dar uma equilibrada? Tem, mas só em cartoleta não. Deixa eu ver o Corinthians como é que tá aqui. Nosso querido Kaká. Tá com uma média de 0,43 média básica, 9,20 em 2 jogos em casa, muito bem por sinal, mas muito por causa do SG, né? Se tirar o SG aqui, ó, fica 0,2. Se tira o SG e o gol aqui também fica 0,2. Por isso que tá com a média básica baixa, certo? E o Botafogo aqui é fura-olho, rapaz. Cede pouco pra zagueiro, já prefiro o Arboleda, né? Nesse aspecto. Deixa eu ver o Félix Torres aqui como é que tá. Tá todo mundo de olho no Kaká, né? Mas eu acho o Félix Torres mais zagueiro que o Kaká, tá? 8,30 em 3 jogos. Média básica melhor, 1,70. É mais regular. Félix Torres é mais regular, tá? É mais regular. Mas o Botafogo é que tá me chamando a atenção aí, que não cede muito, né? O Corinthians conquista muito, mas o Botafogo não cede tanto. O Cruzeiro já cede um pouco, o Atlético Mineiro cede bastante, mas o Vitória não tem um grande zagueiro. Deixa eu ver os zagueiros aqui. O nosso querido Atlético Mineiro, né? Já vamos botar aqui, ó. Atlético Mineiro, zagueiros. O Lemos e o Fux. Gosto bastante do Lemos. Deixa eu ver. 1,85 2 jogos, não se encontrou ainda. Não negativou, é um bom zagueiro. Deixa eu ver o Bahia. Bahia também é bem fura-olhozinho, mas aqui seria o 10,5 por causa do gol do Wagner Leonardo contra o Vitória.
Mas de maneira geral, que nem o Botafogo oscila entre ceder e não ceder pontos. Nesse aspecto aqui, é melhor realmente, né? Em termos de pontos cedidos, o Arboleda, porque o Cruzeiro vem cedendo bastante. Eu vi aqui, ó, fora de casa aqui, ó, vem conquistando bastante o Palmeiras, certo? Mas o Criciúma não cede quase nada, tá? Aqui cede uma quantidade considerável de pontos, 4,66 aqui o Cuiabá em casa. O Corinthians também cede, mas e o Vasco também, mas Botafogo e Flamengo não conquistou muito. Rapaz, tá difícil pra zagueiro essa rodada, hein? Tá complicado, deixa eu ver desarme aqui. Deixa eu ver se vai dar uma clareada na mente. Tu sabe por que eu tô falando isso, pessoal? Porque eu não estudei a rodada fundo, então foi no supotão, assim, ó, vou fazer o vídeo, né, porque o Cartola já liberou o mínimo pra valorizar, eu acho que tá sendo importante esse ano, vou fazer o vídeo, ó, desarme, o Vasco desarma bastante, Flamengo cede, aqui o Corinthians melhorou um pouquinho em termos de desarme, daí o Félix Torres até que vale, São Paulo vem desarmando bem, né, junto com o Vasco são os times que mais desarmam, mas nesse caso aqui o Cruzeiro não cede tanto, seria mais pra SG mesmo, ou uma bola aérea, quem sabe do Arboleda, fora de casa aqui o Bragantino vem desarmando bastante, mas o Grêmio nesse momento é uma incógnita, né, tá difícil, hein. Palmeiras também desarma bastante. Deixa eu dar uma linha aqui em média básica. Como eu falei, não quero ficar muito nessas duas posições que não vem pontuando tanto assim, nem zagueiro, nem goleiro. Kaique Rocha é o zagueiro com maior média básica no momento. 2,68, excelente. Fora de casa, vamos ver 4,37. Vai enfrentar o bom Fortaleza. 5,9, 2,9, 4,3. Cara, ele tá muito regular. Muito regular. Aqui, ó, com SG, sem SG. Né? Sem SG, olha só, 2.9, 4.3 sem SG fora de casa. E dentro de casa tá um monstro, né? Porque o Cap tá muito bem dentro de casa. Deixa eu ver o Fortaleza. Cede poucos pontos, mas não negativou, hein? Não negativou nenhum zagueiro, hein? Interessante, Kaique, hein? Interessante. Né? Pela regularidade dele. Deixa eu ver se tem outro zagueiro aí de média básica que vale a pena. O Rodrigo tá difícil, base também. E aparece o Alan Franco. O Félix Torres me agradou bastante, né? A Arboleda tá logo aqui. Mas o Arboleda tá caro demais. Deixa eu ver aqui. Mínimo pra valorização. Daí o Kahneman aqui a gente não sabe como é que volta, né? O Basto fora de casa aqui é complicado. Prefiro daí o Félix Torres precisando um pouco mais. O Manuel até que se mostra interessante, tá? Precisa de 1,59 contra o Juventude, né? Que a gente não sabe como vem, mas pelo menos ritmo de jogo deve não ter, né? Nesse momento. Vou dar uma olhadinha aqui, o Manuel. A gente sabe que o Manuel não é um grande zagueiro para desarme, enfim, né? O Flu de vez em quando perde alguns SGs de bobeira em casa, né? Mas tem uma bola aérea forte, 1.25 em 2 jogos. Nossa, tá mal demais, hein? Tá mal demais. Rapaz, tá complicado. Eu vou botar pela média de novo, né? Média, né? Kaique 5.48, boa opção. Kaká também razoável, mas prefiro o Félix Torres. Alan Franco também boa opção, mas eu prefiro o Arboleda, mas tá muito caro. Murilo 5.15. Interessante contra o Criciúma, tá? Deixa eu ver como é que tá o Murilo aqui fora de casa. Rapaz, que rodada difícil, hein? O vídeo vai ficar longo, já vou avisando. Porque, cara, 2 semanas parada, 6.77 em 3 jogos. 5.9 com SG, 5.8 com SG, 8.6 com SG. Interessante, hein? Interessante, hein? E o Criciúma só tem um jogo em casa e fez gol contra o Juventude, mas a defesa do Juventude fora de casa não é parâmetro. Achei interessante, achei bem interessante, tá? Murilo interessante, Félix Torres 3.66, achei legal, tá? Achei legal. Gustavo Gomes 3.34, achei interessante também, né? Que são pontuações mais baixas, né? Que de repente dá para ser alcançados com maior facilidade, se tiver a perda do SG. 5.45 em 2 jogos, o Gomes 3.2, 4.7. Aqui já ia complicar se não tivesse o SG. Rapaz, que rodada dificílima para zagueiros. Ó, o Bruno Fux tá baratinho, hein? 1.76. 1.76, mas só tem um jogo só. Ah, não, cara, tá difícil, tá? Tá difícil de zagueiro. Muito difícil mesmo, Manuel 1.59. O Davi Luiz 1.63, não gosto muito, ainda mais sendo um clássico. Vitão tem que ver como é que volta. O Bruno Fux até que achei interessante, tá? Mas provavelmente vai com a Aranita, porque tá jogando de maneira muito ofensiva pela esquerda, então já complica um pouco mais. Cara, assim, ó, sem pensar muito, tá? Sem pensar muito não, tá? Eu vou com... Tô com um pouquinho mais de cartoleta, vou escalar o certo, tá? Vou escalar o certo, tá? Vou escalar o certo. Onde é que tá? Onde é que tá aqui o... Média. Vou escalar o certo, tá? Vou com a Arboleda. Vou sim com a Arboleda, mesmo precisando de 7.33. Para mim é um dos melhores zagueiros aí pra rodada, tá? E vou com o Murilo, cara. Vou com o Murilo, tá? Vamos pro pau, vamos escalar certo. Já vou botar aqui o Arana. Ah, mané, por que tu vai botar o Arana? Já vamos chegar aqui nos laterais, tá?
O Arana, pra quem não sabe, tá jogando praticamente como um ala aí, nesse novo sistema aí do Milito, desde que ele chegou. Novo não, porque o Milito já tá há bastante tempo, né? Então se você olhar o mapa de calor do Arana, rapaz, é coisa de doido, né? O cara tá chegando muito na frente, tanto é que já tem um gol na competição, uma assistência, né? Vem finalizando, ó, 8.95 em 2 jogos em casa. Olha só o Arana como é que tá, ó, 12.6 na quinta rodada, 15.5 na terceira, 2.4 aqui, perdendo SG, mas pontuou. Foi a pior pontuação dele, 2.4, o resto se aproveita tudo. Agora eu tô curioso aí pra dar uma olhadinha aqui no Bahia. Cuiabano pela esquerda, né? Não, Cuiabano pela esquerda, 3.8, mais pela esquerda. Lucas Esteves, Zeca, Lucas Esteves mais pela esquerda, 5.2. É sério, mais pra lateral esquerda, ó, 10.8. Ah, o Arana tem que estar no time de certeza. Tá? Se tem alguém do Galo ali atrás pra se escalar, eu acho que o Arana é realmente a melhor opção. Inclusive, vamos ver assim, ó, que se bate aqui, ó. Pontuação média conquistada e cedida pra lateral aí. Vamos lá. Vem pontuando bem, não cede muito o Bahia, é verdade. Quem tá cedendo muito aqui é o Atlético Goianiense. Aliás, o Atlético Goianiense vem cedendo, né? Bastante ponto desde que começou a competição, mas não pontua quase nada. O Vitória, certo? O Corinthians pontuou muito bem, né? Mas o Botafogo é fura-olho, não cede quase nada. Né? Inclusive tem alguns bons, temos bons laterais aqui do Corinthians, temos. O Wagner até que tá pontuando razoavelmente bem, mas eu acho que o Hugo é a melhor opção nesse momento. 9.43 em 3 jogos em casa. Olha só, 11, 6.2. Mesmo tirando o Hugo, é aquele Hugo do Goiás, muito bom pra Cartola. Mesmo tirando aqui o SG, ele faria boas pontuações. Deixa eu ver qual é o lado que mais cede aí o nosso querido Botafogo. Mais pela direita, mas quase igual aqui pro Tinga. Ayrton Lucas mais pela esquerda. William mais pra direita. Um pouquinho mais pra direita, tá? Um pouquinho mais pra direita. Deixa eu ver como é que tá o nosso querido Tem um Coração Fagner em casa. 7.43 em 3 jogos. Também tá bem, tá? Também tá bem. Eu vi do ponto de vista de valorização lateral aí. O Arana pensando em 9.94. Rapaz, a minha defesa aqui, ó. Ou dá certo ou dá muito errado, tá? Porque tá complicado. Tá complicado. René, eu acho uma boa. Marcelo também, a gente já vai ver. Olha só o Hugo, ó. 2.81. Interessante, Hugo. Gostei, hein? Gostei bastante do Hugo aí, né? Tá? Principalmente por essa questão de valorização aí. João Moreira, ó. Baratinho, tá? Não tem muita coisa pra gente ver dele. Não tem. Mas tá baratinho, custando 4 cartoletas. Isso aqui é pra quem tá sem cartoleta. Uma perspectiva de SG do São Paulo contra o Cruzeiro. Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. O Hugo tem muita regularidade, né? Pra cartola. Foi mal na última, né? Tá precisando de 2.33, mas é um cara regular. Mas vai jogar fora de casa. Aí tem um Fagner aqui que eu falei, né? O pessoal tem um pouco de preconceito, porque é pau dar em doido. Bate pra cacete. E depois assim, ó, dos melhores aqui pra escalar realmente, o custo-benefício melhor é o Hugo mesmo, tá? É o Hugo, tá? Marcelo acha interessante. Tô com alguém do Fluminense atrás? Não tô. Ah, então não tem. Não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. Ah, mané, mas tá muito parecido com os mais escalados. Deixa eu ver. Não tá não. Aqui, ó, Piquerez e Ayrton Lucas, tá? O pessoal tá no Flamengo e no Palmeiras, certo? E a minha defesa tá bem diferente. Tô arriscando um pouco? Tô. Mas você que tá com pouco cartoleta aí, ó. Vai a um lateral que tá precisando de pouco como o Hugo. Tá valendo a pena, tá? Mas acho assim, ó, que laterais como o Marcelo, por exemplo, tem um potencial enorme pra rodada. A Arana também, certo? Marcelo, olha só. Jogando em casa, 8.83 em 3 jogos. 7.1, 12 e 6.7. Perdendo SG em todas. Imagina se segurar SG contra o Juventude. A chance de dar uma estourada é grande, tá? Hugo pela esquerda, 5.3. Muito bom. Hermes pela esquerda, 7. Cede para os dois laterais, tá? Mas mais para a lateral esquerda. Então, o Marcelo também é a melhor opção na lateral, né? Para essa rodada. Tem um cruzamento de scouts interessante aqui. O Fluminense conquista e o Juventude cede. Não tanto, mas cede, tá? São Paulo também um cruzamento de scouts interessante. E o Corinthians é o time que mais conquista em casa. Fora de casa, Flamengo vem conquistando pontos, assim como o Cruzeiro, né? E o Vasco e o São Paulo não cedem tanto, mas temos bons laterais aí, tá? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui do ponto de vista da média básica. A lateral aqui. Ó, o Marcelo, ó, lateral com melhor média básica, ó. Temos o Ayrton Lucas e o William, ó. Que são, né, boas opções. É claro que o SG, eu confio um pouco mais no SG do São Paulo, por exemplo. Fortaleza é um pouco mais difícil contra o Atlético Paranaense, mas fosse para apostar num dos dois SG, eu pegaria o Fortaleza, tá? Porque vai jogar em casa. O fator casa tem uma certa diferença sim. Mas assim, ó, o William, né? E alguma lateral do Atlético Paranaense vale a pena. Flamengo também vale muito, tá? Mesmo sendo no Maracanã, né? Maracanã não é campo neutro, não. Para mim, o Flamengo se sente mais à vontade do que o Vasco. Olha só, o Ayrton Lucas em casa, 10, 3, 2. Perdendo SG ainda faz pontos, ó. O Ayrton Lucas é muito regular, tá? Muito regular. PK pela direita, né? 4.4. Pela esquerda, o PK? Ou pela direita? Não lembro, tava jogando avançado nesse jogo. Claudinho pela direita, Cuiabano pela esquerda, cede pros dois lados do Vasco, tá? Cede pros dois lados do Vasco, por mais os laterais do Flamengo, eu tenho uma leve tendência aí, né? Pelo Ayrton Lucas.
O William também vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro, um bom Cartola. Né? Porque a gente tem que dividir, né, o Campeonato Brasileiro do Cartola, tá? Fantasy Game são questões diferentes para pontuação. Ó, 12.1, 0.8, 3.7, né? Perdendo SG em 2, pontuou. Certo? Foi bem aqui, segurando o SG aqui contra o Atlético Goianiense. Tá bem regular, tá? O William tá bem regular. Tanto é que é o terceiro lateral aí com média básica. Marcelo pela esquerda. Barbosa pela esquerda. Série mais para lateral esquerda. Lateral esquerdo. Vanderlan pela esquerda. Piquerez, série mais para lateral esquerda. Bruno Pacheco, nitidamente, tá? Nitidamente São Paulo série mais para a lateral esquerda. Daí nesse quesito aí, deixa eu ver aqui como é que tá nosso querido Marlon, que começou meio devagar, quase parando, né? Ó, não tá nem aparecendo entre os jogadores de média básica. Tá com uma média básica 1.50, mas não é muita coisa. Desculpa aí, pessoal. 4.17 em 3 jogos. Começou a pontuar alguma coisinha. Olha, dá pra fazer o teste do pezinho aí no Marlon nessa rodada, hein? Pra quem quiser alguém do Cruzeiro aí defensivamente contra o São Paulo. Que o Zubeldia tá bem ofensivo, né? Mas eu costumo dizer, times ofensivos cedem pro adversário que desarmes, né? Então, pelo menos se perder o SG, vai ter chance de recuperar a pontuação. Sim, senhor. Deixa eu ver onde é que tá nosso querido Marlon. Ó, o Marlon tá precisando de 5.89. E o William 9.23. Nossa, tá salgado em 8.16, né? Nosso querido Ayrton Lucas. E o Marcelo 4.54. Bom, nesse momento aqui, ó, eu vou com o Marcelo e a zaga tá bem valorizada. Tanto é que ela tá bem diferente aqui, ó, dos mais escalados. Ah, mané, dá mais opções aí baratas. Isso aí a gente vê na live de sábado, tá? Mas eu tô falando todos eles aqui que eu tô indicando, eu tô falando o mínimo que precisa pra valorização, tá? Aqui em termos de pontuação média. Piquerez pontuando bem demais. Olha só o Cuiabá como sede. Olho no René. Temos que ver como é que o René tá voltando, tá? Por quê? Porque o René é um cara de média básica, né? O René é um cara aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. René e Piquerez, ó. Então assim, ó. Esses caras aqui, ó. Marcelo, Ayrton Lucas, William, Piquerez, René são jogadores de muita regularidade, pessoal. Olha só. 4.95 em 2 jogos. 2.9 7. Olha só a regularidade, né? Quando perde SG, te entrega 3, 4 pontinhos. Quando segura SG, passa dos 10. Né? Faz 7, 8, 9 pontos. Vale muito a pena. Deixa eu ver o Cuiabá. 10.8 pro Piquerez pela esquerda. Saraiva, 6.5. Mas o Arana série pros dois lados, tá? Série pros dois lados aqui. Mas o René tem muita regularidade, né? O Bustos é um pouco mais ofensivo. Então eu prefiro um lateral mais defensivo no Internacional jogando fora de casa. Mas repito, temos que olhar como é que o Inter tá vindo durante a semana. Ainda tem um Piquerez aqui, ó. Então assim, ó. Lateral, costumo dizer, cara. De uns anos pra cá, lateral, a gente tem muito, cara. Olha o Piquerez fora de casa. 8.62 jogos. 10.8, 6.4, né? Olha só a regularidade, né? Deixa eu ver qual é o lado que mais cede aqui o Criciúma. João Lucas pela direita. Inocente pela esquerda, mais para lateral direito, tá? Mas mesmo assim eu ainda prefiro o Piquerez pelo que ele produz, tá? Pelo que ele produz. Rapidamente aqui vamos dar uma olhadinha para desarmes. Desarmes. Ó, como ficou bom pro Marcelo, hein? Gostei. Agora pro Arana aqui, ó. O Bahia cede, mas não conquista tanto. Mas o Arana é mais uma questão que ofensiva, tá? Porque se a gente pegar aqui, ó, o time do Galo, a gente vai ver que o Arana tá jogando ofensivo, tá? Deixa eu ver como é que tá esse campinho aqui. Ó, o Arana tá fazendo a mesma função que o Scarpa faz pela direita, só que ele faz pela esquerda. E mais ainda, ele volta para recompor mais do que o Scarpa. Então ele pode desarmar mais ainda do que o Scarpa, tá? Então o Arana é uma baita de uma opção, tá? Principalmente do ponto de vista ofensivo. Certo? Botafogo vem desarmando bastante. O Hugo, como eu falei, ó, aqui é o William, né? O nosso querido Marlon, que ainda não disse muito o que veio. Piquerez também, René, interessantes, tá? Mas eu prefiro os que vão jogar em casa, né? Como o Arana, como o Marcelo, né? Como o próprio Hugo, certo? E tem que olhar com mais carinho aqui o São Paulo, como é que vai ser a escalação. Porque vira e volta o Zubeldia, ele joga com laterais avançados, tá? E tá bem, tá? E tá bem, jogando de maneira ofensiva. Ó, vai jogar o Nestor e o Araújo, laterais mais defensivos, a gente vai ver isso até sábado, certo? Mas no momento eu tô ainda assim com esses laterais. Goleiro. Agora a grande questão é goleiro, né? Não quero dobrar ninguém, né? Do ponto de vista defensivo, né? Porque eu acho que vai ser uma rodada difícil. Rocher tá me agradando bastante, tá? Fora de casa. Tá me agradando bastante. Certo? O Everson aqui não queria dobrar nem o Rafael. Ou então eu vou fazer o teste do pezinho com o Ronaldo, tá? Pra dar uma diferenciada, cara. Eu sei que vai ser difícil SG, mas tá com muita regularidade. E o Vitória é um time que ataca bastante em casa. Mas assim, eu não vou inventar muito não, tá? Vou com o Rocher aqui, ó, por enquanto, tá? No banco. Aí vamos pegar aqui, ó, e fazer um hackzinho de goleiro. Filtrar. Tirar. E botar todos aqui pra ver quais que estão nulos aqui. Que dá pra escalar pelo preço, né? Quanto é que o Rocher tá custando? Nosso querido Rocher 5. Vamos pegar algum goleiro com 6 cartoletas que não vai jogar. 6, 8, pá, Rossi. Marquezinho tá ali, mas não vai jogar. Marcelo Lomba.
Marcelo Lomba. E mesmo que for jogar contra o Criciúma, é uma boa opção sim, porque o Palmeiras se defende bem fora de casa. Bom, por enquanto assim nosso sistema defensivo. Vamos já para os nossos queridos meias, porque meia tem bastante coisa pra gente ver, certo? E meia tem bastante opção também, tá? Mas assim, ó, de antemão de tudo, já sou obrigado a dizer, o Arias é difícil deixar de fora. Ah, mas o Arias vai ser convocado. Vai ser convocado, mas vai se apresentar só semana que vem, né? Na seleção dele. Então eu acho que essa rodada ele ainda joga. Pra oitava não, pra oitava ele tá fora. Mas essa ele ainda joga sim, tá? Tanto é que se a gente olhar aqui, no Joga 10 News, eu acredito que ele ainda tá ali entre os prováveis. Pelo menos essa é a informação que eu tenho, ó. Tá? Ele ainda joga esse jogo, tá? Ah, mané, mas ele tá convocado, de repente vai dar uma pipocada, não sei. Ele não é o tipo de cara que tira o pé não, tá? Não é o tipo de cara que tira o pé. O Juventude cede bastante. Então assim, ó, as melhores opções é de cara pra falar, gente, tá? Mesmo porque estão entre os mais escalados aqui, ó. É o Scarpa, tá? E o Arias. O pessoal não tá botando o Arias aqui, né? Talvez por causa do medo da Copa América, talvez por causa do medo também da desvalorização, mas o Scarpa e o Arias estão entre as melhores opções aqui pra se escalar, né? Pra essa rodada, tá? Galo muito ofensivo em casa. Bahia é um time que não apenas se defende, mas também ataca e deixando algumas brechas, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, onde é que tá nosso querido John Arias, né? O Arias ainda não fez gol, não deu aquela estourada, mas é um cara de muita regularidade. Preste atenção nas pontuações do Arias. A pior foi 2.9 em casa. É um cara que te entrega 5 pontos com facilidade, sem gol, sem assistência, né? E o Juventude a gente viu aqui, ó, o Danilo Barbosa fez 18.2, né? Cedeu muito para meia. Felipe Matheus fez 4 pontos. Né? E ele é um cara de muita mobilidade, cai dos dois lados, então assim, ó, o Arias é difícil deixar de fora, tá? Excelente opção, inclusive, para capitão. Deixa eu ver o outro cara aqui, é o Scarpa, né? Que anda dando uma osciladinha, certo? Aqui, ó, principalmente fora de casa, ó, 0.2, 2.9, mas vem pontuando muito bem em casa, né? Aquela jogadinha ali pela direita, fica ali mosqueando pela direita, recebe a bola, corta para dentro, cruza ou chuta, dali, meu amigo, é um rio de pontuação. 7.8, 4.1, Bahia cede, ó 15.9 pro Mateuzinho, mais ou menos na mesma posição, só que o Mateuzinho joga pela esquerda ali, né, mais centralizado pela esquerda, e o Scarpa mais pela direita, aberto, mas é a mesma posição assim. De La Cruz é um cara difícil de deixar de fora, cara. 9.70 em 3 jogos, muita regularidade, ó, fez aqui um 0.3 e aqui 1.3 fora de casa, fez, mas assim, cara, ó, já deu 2 estouradas e uma mitada, né, e fez um 8.1, é um cara muito regular. É um cara que traz pontuação 4.32 de média básica. Isso pra meia é muita coisa mesmo. Ó, e o melhor cruzamento de scout pra meia fora de casa é do Flamengo e do Palmeiras. Palmeiras conquista, né? E o Criciúma cede, inclusive é o que mais cede. Flamengo conquista e o Vasco é o segundo que mais cede jogando em casa. Né? Então realmente aqui, ó, o De La Cruz. Dá pra fazer um testinho no pezinho no Arrascaeta? Dá, mas depois que voltou da contusão ainda não é o mesmo. Né? Mas o De La Cruz com certeza uma baita uma opção, certo? E também aqui, ó, tem um cara que não tá bem, né? Mas que tem muito potencial contra o Criciúma, que é o Rafael Veiga. Daí vai de cada um, né? Onde é que tá o Veiga? O Veiga vai jogar? Deixa eu ver aqui, vou botar aqui. Pelo próprio Cartola aqui, né? Porque assim, gente, eu sei que esse ano tá sendo o ano das decepções, né? Hulk, Veiga, Rascaeta, né? Os medalhões, os mitos de Cartola não tão bem esse ano, né? Mas uma hora eles vão ter que voltar a desenvolver, né? Porque não desaprendem de jogar bola, são bons jogadores. Ó, 2.95, 2 jogos fora de casa. Né, ó, 2.6 e 3.3. Né? Quem quiser dar aquela rascadinha, afinal de contas, o Criciúma cedeu bastante pro Jadson e pro Jean Carlos, tá? Que é o meia direita e meia esquerda do Juventude. Isso na primeira rodada, né? Tá bem? Não, não tá bem. Não tá bem ele, não tá bem a Arrascaeta, não tá bem ele, não tá bem o Hulk. Vários medalhões, né? Jogadores que pontuam bem, não estão bem, tá? Entre o De La Cruz e o Veiga, eu prefiro 1000 vezes o De La Cruz pelo que vem produzindo, né? Mas eu sempre opto que por meias dentro de casa. Scarpa aqui, ó. Mateuzinho do Vitória aqui, olha, o Vitória vem pontuando tanto, mais até, do que o próprio Fluminense. E não é à toa, né? Que ele está, o Mateuzinho do Vitória, está entre os mais escalados, né? É um cara que tem bola parada, bate pênalti também às vezes, 9.43 em 3 jogos, em casa, olha só, em casa ele é 8.4, 15.9, 4, pontua muito bem, tá? Mateuzinho, muita regularidade. Então, assim como a lateral, meia tem demais, tá? Meia tem demais. Desarme a gente não vai ver muito não, porque a gente sempre vai buscar o que? A pontuação massa, que é assistência e gol, né? Mas para quem tá liderando as ligas, às vezes um cara de média básica, né? Consegue o quê? Trazer a pontuação desejada aí para manter o cara na ponta da tabela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em meias com média básica. Ó, o Arias, De La Cruz. O Eric, vamos dar uma olhadinha, tá? Vamos dar uma olhadinha. Até que não tá tão mal assim o Eric não, tá? Ó, 4.63 em 3 jogos fora. Muita regularidade, ó, 4.4, 7.3. Né? Em casa já deu mitada. Tá bem regular, tá? Tá bem regular. É um cara interessante pra rodar. É um ponto fora da curva que ninguém tá vendo.
Pode entregar bons pontos, tá? O Jadson tava muito bem antes da paralisação, tem que dar um tempinho, dar uma olhadinha como é que tá, certo? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pai, Felipe Matheus, coitado, se machucou, não sei nem como, deixa eu ver como é que tá. Parece que tinha sido um entorse no joelho, no jogo contra o Bahia. Ó, nem tá escalado, uma pena, tá? Ó, tá aqui em dúvida, ó. Deve estar em tratamento, não sei se vai jogar não. Mas do Criciúma é o melhor cara pra se escalar, tá? É um cara de média básica, cara de média bola parada, e no Cartola já deu uma mitad e fez alguns pontinhos, tá? Traz pontos. Ó, o Bahia vai ter chance de desarmar bastante, né? Contra um time que produz bastante, que é o Galo, certo? O Fluminense cede bastante, é que temos que ver como é que o Juventude vai voltar. Mas antes da paralisação, como eu falei aqui, ó, o Jadson como meia direita era um cara que vinha pontuando bem demais, ó. 5.2, 9.3 em casa e 10 fora, tá? Fazendo, ó, 3 desarmes, 5, aqui fez uma média de 3 desarmes por jogo, tá? E o Fluminense produz bastante 7 desarmes, ó. Quem quiser um pontinho fora da curva é outro para ser analisado. Mas vamos olhar na perspectiva de assistente de gol, que eu acho que vale mais a pena para atacante, principalmente os mais ofensivos. Ó, o Arias, não tem como deixar de fora, ó. O Fluminense é o time que mais fez gols com assistência de meia em casa, né? E o Juventude, por mais que tenha jogos atrasados, ainda assim ainda é um dos times que mais sofreu devido àquela goleada contra o Botafogo. Ó, quais são os times que mais cedem gol com assistência de meia? Bahia, e o Galo faz, aí a dificuldade de deixar o Scarpa de fora, né? Bragantino sofre, mas o Grêmio tá com poucos jogos, temos que ver, né? Mas, Mané, de olho fechado, se fosse pelo histórico, enfim, quem tu escalaria no time do Grêmio? Eu quero ver o jogo do Grêmio essa semana, mas eu acho que um cara aí que dá pra encaixar bem aí, né? De repente contra o Bragantino, né? Que fora de casa costuma tomar alguns gols, só tem que ver como é que tá o psicológico do time do Grêmio, né? É o Cristaldo, né? Já tem 2 gols no campeonato, apesar da paralisação, 9.20 em 2 jogos. Certo? As pontuações dele boas são realmente em casa. Vai jogar em casa? Mais ou menos. Vai jogar no Couto Pereira, né? Porque o Grêmio, para jogar esse ano na Arena do Grêmio, vai ser difícil. Por causa daquela tragédia toda. Mas, né? Quem quiser fazer o testezinho do pezinho, eu prefiro ir do Scarpa, né? Contra o Bahia, né? E o Arias contra o Juventude. Certo? Cruzeiro cede muito também, tanto quanto o Bahia, né? E quanto o Bragantino, né? Para meia, assistência para meia. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se tem alguém do São Paulo que nos interessa. Eu já olhei ali a escalação do Joga 10 News ali, ó. Aqui, ó, Lucas Moura voltando agora, é um cara de muito potencial, né? Mas a gente viu aqui, ó, que tem que ver a atualização, como é que vai ser. Mas aqui, ó, estão dando o Michel Araújo e o Nestor. São 2 caras interessantes pra Cartola. Dos 2 eu prefiro o Nestor, tá? De vez em quando o Araújo dá uma estourada, dá, mas é muito vagalume, às vezes não pontua quase nada. E o Nestor é um cara mais constante, tem bola parada, tá? E claro, tem o Lucas Moura, que dos 3 é o melhor. Né? Só que tá voltando de contusão, tudo, mas ainda assim vale o teste de pezinho sim, né? Pela quantidade aí de gols que vem sofrendo o Cruzeiro fora de casa com assistência de meia, tá? Bahia também tá muito bem fora de casa, ó. Inclusive é o time que mais deu assistência com meia pra gol, né? E o Galo sofreu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meios do Bahia, que os meios do Bahia estão bem, tá? Estão bem. Deixa eu dar uma olhadinha. Mas é claro que o favoritismo é do Galo, tá? Apesar do momento bom. Deixa eu ver o Everton Ribeiro. 3.73 jogos. Bem regular, uma regularidade baixa, é verdade, né? Mas a hora que fizer um gol e der uma assistência fora de casa, dá uma estouradinha, né? Mas não trocaria jamais o Scarpa pelo Everton Ribeiro. Tassiano, rapaz, é o artilheiro do Bahia na temporada, mas no Brasileiro ainda não deu aquela despontada, cara. Só fez um gol aqui contra o Bragantino em casa e mesmo assim, se não fizesse o gol ia dar uma negativada. Mas ele é um cara de média básica, participa bem do jogo, né? Pode surpreender, mas também não trocaria pelo Scarpa, não. 3.27, 3 jogos, Jean Lucas. Talvez de todos os meses o mais regular, mas assim, ó, uma regularidade que não passa de 4 pontos aqui, ó. 4.2, 4.6, 4.2, mas tá bem regular, né? Participa ativamente do jogo, certo? Mas ainda ficaria com o Scarpa, tá? Flamengo aqui fez e o Vasco tomou, Fluminense também tomou bastante aqui, ó. São Paulo também tomou, né? Quem quiser o Matheus Pereira aí, deixa eu dar uma olhadinha pra ver se o Cruzeiro vem fazendo gol. Ó, o Cruzeiro fez gol, vamos dar uma olhadinha no Matheus Pereira. Né? Porque o Matheus Pereira ali tá jogando um pouco mais avançado, no meio esquerda pisando bastante na área, né? Às vezes um segundo atacante. Certo? Já tem 2 gols na competição, tem bola parada, 4.63 em 3 jogos. 9.1, 4.7, 0.1. Tá pontuando bem, mas eu prefiro ele em casa. Em casa ele tem uma perspectiva maior de dar uma estourada. Tá? Mas ó, o Arias fez 7.9, mais ou menos na mesma posição, claro que se movimentando mais. O Rios mais recuado 4.7, o Veiga 2.6, quase na mesma posição, Pochettino 7.4, na mesma posição praticamente. É um cara interessante, tá? É um cara interessante. Mas, assim, ó, prefiro ainda o Mateuzinho jogando em casa, o Arias, o Scarpa, tá? Até mesmo, tá? Um próprio meio do São Paulo do que o Matheus Pereira. Se fosse o inverso, no Mineirão, até o Matheus Pereira eu acho que me agradaria bastante pra essa rodada, tá? Em termos de gol aqui, ó, jogando fora de casa, o que me chama a atenção aqui é o Flamengo, né? Por quê? O Vasco é o time que mais tomou gol de meia, certo? E aqui realmente o De La Cruz entra, quem quiser dar aquela arriscada na Arrascaeta, beleza. Mas eu acho que o De La Cruz, no momento, mesmo jogando recuado como um segundo volante, um meia direita ali, né? Ainda é a melhor opção por causa da média básica dele, tá? E o Arias é o indispensável, né?
O Fluminense é o time que mais fez gols em casa, certo? E ó, tem que ficar de olho no Cristaldo, hein? Vamos dar uma olhadinha no jogo do Grêmio essa semana, porque o Cristaldo é uma boa sim. Agora vamos ver aqui, ó. De La Cruz tá precisando de 8.3. O Arias 8.7. E o Scarpa 3.8. Scarpa, precisando disso, fica até difícil não botar ele, tá? Agora o Arias e o De La Cruz já pega um pouquinho. Deixa eu ver o meio campo dos mais calados aqui. Ó, Arias, De La Cruz. Ah, não tá, ó. Tá o Mateuzinho, que é uma baita de uma opção também, tá, gente? É uma baita de uma opção. O Arias não vou deixar de fora, não. Não vou deixar de fora contra o Fluminense, não. Tá. E vou com o De La Cruz. Mas, né, outras opções. Lucas Moura, precisando de 4.33, acho interessante, tá? Deixa eu ver mais alguém aqui, mínimo para valorização. Rapidinho aqui para dar outras opções para vocês. O Pikachu tá aí embaixo. O cara hoje do Fortaleza é o Pochettino. Daí realmente vai ter que ser... Tá difícil pegar um meia que tá precisando de pouco, que tem possibilidade de bem, tá? Ó, o Zaracho, 3.33, mas daí o Scarpa tá precisando de um pouquinho mais. Prefiro o Scarpa, tá? Mas o Zaracho é um cara bem regular também, jogando em casa vale a pena. Alexander, precisando de 3.52, acho um cara interessante também, de muita regularidade contra o Juventude, de repente pode dar certo. Né? 3.91 Arrascaeta, quem quiser dar aquela arriscada, não é ainda aquele Arrascaeta, né? Depois da contusão até fez alguns bons jogos aí no Carioca, mas depois parou de novo e agora voltou no Brasileiro, tá meia boca. Cristal tem que ficar de olho, mesmo precisando de 4.28. Lucas Moura interessante, Mateuzinho baita numa opção, tá? Bem regular, jogando em casa suas melhores pontuações. O Ganso em casa tá precisando de 4.69, tá? Mas vem fazendo alguns gols em casa. O Eric fora de casa acho interessante. O Garro tá devendo pra gente. Mas mesmo assim ainda, ó a regularidade do menino. Tá? Eu até ver assim que se... o Botafogo toma gol de meia. O Garro também é outro cara interessante. Olha quantas opções de meia, né, eu passei pra vocês agora, tá? Então tem bastante, tá? Tem bastante. Tem... Matheus Pereira, Pochettino. Rapaz, a gente ficaria a noite toda... o vídeo todo aqui falando de meias, tá? Então vamos deixar pra analisar outros meias, quem sabe, no vídeo. Né? No vídeo não, na live de sábado. Né? Vamos já pro nossos atacantes. Certo? Meu time tá ficando valorizado, hein? Vamos lá. Atacante. Pontuação média conquistada e cedida por atacante. O Grêmio conquista bastante, mas como eu falei, vou deixar stand-by. Não vou escalar ninguém no Grêmio até ver o Grêmio de jogo no meio de semana. O Galo pontua bem em casa, certo? Mas o Bahia não cede tanto assim. O Fluminense pontua bem demais e o Juventude cede muito por causa daquela goleada, né? E agora tá sem ritmo de jogo. De repente é uma possibilidade de realmente dobrar o Fluminense. Eu acho bem viável, certo? O Vasco até que pontua bem, mas o Flamengo não cede tanto fora. Né? O Corinthians pontua bem, né? E o Botafogo cede mais que o Flamengo, por exemplo, né? Mas cede menos que o Bahia. São Paulo também pontua bem. Olha, temos muitas opções ofensivas, tá? Jogando em casa, tá? Os atacantes de São Paulo. Um atacante do Corinthians dá pra fazer o teste pezinho? Dá. Ah, mané, mas o Corinthians ficou um tempo aí sem fazer gol fora de casa. Em casa geralmente faz, tá aqui, ó. Tem uma média de gols com o mandante de um gol por partida e o Botafogo 1.33. É o sétimo contra o oitavo, vai sair faísca aqui, ó. Fez 3 gols contra o Fluminense, tá? E aqui não fez contra o Galo. Essa partida contra o Fortaleza da quinta rodada, não lembro se aconteceu efetivamente, tá? Mas a verdade aqui é que o Botafogo vira e volta a tomar gol. Já atacante do Corinthians, eu acho que eu prefiro até o do Fluminense realmente, pela quantidade de pontos aí que o Juventude vinha cedendo e pelo que produz o Fluminense em casa, que geralmente jogos do Fluminense em casa é com uma média superior de 2 gols, tá? Bahia também demais, ó, mas o Galo é um dos times que menos cede para atacante jogando em casa. Cuiabá cede demais, rapaz. Olha que loucura isso aqui, ó. 10.87 Cuiabá cede para atacante, né? E o Inter faz 4.59. E a gente não sabe como é que tá o Internacional agora. Mas temos que dizer o seguinte, que até a paralisação, tá? Temos que ser sinceros, tá? Até a paralisação esse cara aqui tava pontuando muito, tá? És fã dele, mané? Não sou. Acho ele até fominha demais, né? Mas pra Cartola, esse ano ele tava bem demais, tá? Olha só as pontuações dele. Em casa, 12 e 9. Fora, 7 e 12. Muito bem, tá? Muito bem. E ó, cede demais. Ó, Estevão pela direita. 11.3, justamente aonde ele joga, tá? Paulinho, cai dos dois lados, 15.5. Mas o Vargas, 15.2. Rapaz, cede demais. Eu acho que eu vou fazer o teste de pezinho no Wesley, cara. Deixa eu ver. E o Borré vai jogar? Porque o Borré também tá bem, tá? Também tá bem. Eu acho até, ó, o Borré e o Valência, olha que loucura. O Wesley um pouco mais recuado. Rapaz, o Inter vai com força máxima, hein? Pode até tomar gol, mas que vai fazer, vai, hein? Apesar que os caras estão sem ritmo de jogo, mas, pô, o Cuiabá tá tomando gol direto em casa. Ó, tem o Ener Valencia e o Borré ainda, hein? Vai com força máxima, hein? Ataque de respeito do Internacional, hein? Deixa eu ver aqui, dúvida.
Ó, Borré e Valência. Valência, né? Custando 17 cartoletas. Não jogou ainda, mas é um cara de muito potencial. Ó, Borré. 11 e 5 em casa. Quase 6. 6.63. Muita regularidade também, tá? Muita regularidade, tá? Só eu acho que eu vou com alguém no Inter, cara. Eu acho que eu vou com alguém no Inter. Só quero saber o seguinte, eu vou botar aqui dúvida. Quero saber aqui, ó, o mínimo para valorização, que o menino tá muito valorizado. Quer dar prioridade, de repente, um dos três aí, o que tá precisando de menos aí, ó. 4.6, 8.3 e 8.91. Valência não jogou ainda, vai precisar de 4.6. Cara, mas achei muito interessante, tá? Deixa eu ver os mais escalados aqui. Pedroca e a dobra do Galo. Acho que eu vou diversificar nisso aí, cara. Deixa eu evoluir aqui, porque 7 pontos demais o Cuiabá, tá? 7 pontos demais o Cuiabá. E tô afim de fazer uma dobrinha também do Fluminense, tá? Tô afim de fazer uma dobrinha do Fluminense também. Vou dar uma linha aqui, em assistência. Continua cedendo, assistência para atacante, nem o Inter faz. Botafogo faz muito, mas o Corinthians se defende bem fora de casa. Quem quiser dar aquela arriscada no Júnior Santos aqui, no Luiz Henrique, voltou a fazer alguns gols. Acho interessante. Aqui fica bom o Pedrão pros atacantes do Flamengo, né? Porque o Fluminense, juntamente com o Vasco, são os times que mais cederam assistência para atacante, tá? E jogando em casa, o Galo continua bem. São Paulo também continua bem. Fortaleza, olha. O Cap cede assistência e o Fortaleza faz. Para atacante. É interessante também. Gols. Daqui o Fluminense daí é complicado. Quem é que vai jogar no Flu aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em atacante do Flu. Mas, cara, eu queria ter um atacantezinho do Inter, tá? Até mesmo sem ver o Inter jogar ainda. Marquinhos. Gosto demais do Marquinhos, acho um cara muito polivalente, pontua em scouts defensivos e ofensivos, só que agora o Diniz tá usando ele como lateral e sem o bônus do SG lá atrás, daí caiu, né? Então, pra mim não interessa muito. Daí temos o Germancano e temos o Keno, né? O Cano não vem num ano tão bom assim, né? 5.3 em 3 jogos em casa, ó, 9, 1 e 5.7. Aqui fez gol e aqui não fez. Mas ainda tá com pontuações interessantes, uma gordurinha de 1.63. Juventude, naquele jogo contra o Botafogo, mitou o Júnior Santos, mitou o Tiquinho, que é o 9, né? Mitou o Savarino, mitou pra tudo quanto é lado. Né? O Kaiser fez 9.6 também, ó, pra camisa 9. Sério, hein? Olha, deixa eu dar uma olhadinha no nosso querido Germancano aqui. Deixa eu ver o Cano aqui, meu amigo. Deixa o Inter que eu tô interessado. Deixa eu ver o Cano. Quem tá precisando de 3 pontos. O Cano 7.35. Rapaz. Que loucura. Que loucura, hein? Que loucura tá essa rodada, hein? A valorização, hein? Ou dá muito certo ou dá muito errado, hein? Deixa eu ver aqui os atacantes de média básica. Tem um Pedrão ainda contra o Vasco que toma muito gol. Lucas Barbosa. Ó, o Wesley. Tava com uma média básica muito boa. Marquinhos jogando mais atrás, nem tanto. O Ken tá com uma médiazinha básica. O Everton Cebolinha acho interessante. 2.50 só num jogo. Daí não dá pra falar tanto assim do Keno, né? Deixa eu ver o Everton Cebolinha aqui. O David também tá bem de média básica, tá? 3.25 em casa, 2.40 fora. Cebolinha tá até que tá pontuando bem, mas o Vasco cede uma quantidade considerável para atacante, tá? O Castilho fez 10 pontos, ó, 9. Pedrão aí cresce bastante, ó. E Bolacier mitou aqui com 2 assistências e gol, né? Nathan Fernandes solteiro. A verdade é que o Vasco, como vocês podem ver, negativou só um jogador e cede bastante pontos, inclusive limitou 2, tá? Mas assim, ó, atacante tem bastante, né? Atacante tem bastante. Mas aqui, ó, o que me chama a atenção aqui, né? É o retorno do Juventude, a gente não sabe como, e o Fluminense em casa, né? É um time bem ofensivo, né? É um time que costuma pontuar bem em casa. Quer ver? Principalmente fazer, em média aí, ó, 2 gols por partida aqui, ó. 2-2, 2-1 e 2-2. Eu acho que eu vou de Cano, hein? E aqui o que me chamou, olha a quantidade de gols, mas o Fluminense tomou bastante gol em casa, tá? Quem quiser dar uma arriscadinha aqui, ó, num Lucas Barbosa, ó, pena que ele tá voltando, a gente não sabe como é que é. Mas ele tava bem de irregularidade, tá? Olha só, 7, 17, 3, 6, tava bem regular. Inclusive, se tem alguém que pode estragar aí o SG do Fluminense, é esse rapaz. Tá? Também toma gol aqui, né, o Vitória. Luiz Fernando aqui, interessante. Bahia faz, mas o Galo se defende bem em casa, como a gente tá vendo aqui, né? Mas é um jogo pau a pau, um jogo difícil. Aqui me chamou a atenção aqui, não é nem a quantidade de gols, tá? Mas sim a quantidade de pontuação aqui, ó. Cedida pelo Cuiabá. O Fluminense aqui também, ó, me agradou bastante. E claro, do Galo você tem que ter pelo menos um, né? Mas assim, ó, olha como tá complicada a rodada, gente. Olha como tá complicada a rodada. Eu tô com aqui, ó, com o De La Cruz no meio, com o Scarpa, tá? E com o Arias, certo? Daí eu tenho a opção aqui do Cano na frente, tem a opção do Hulk e do Paulinho e tem a opção do Pedro.
Mas se eu dobrar esses, eu vou deixar de fora, por exemplo, um atacante do Inter, que pode imitar um Valencia, um Borré, um Wesley, contra o Cuiabá, que toma muito gol, né? Tem uma defesa muito frágil, né? Eu posso deixar ainda de fora alguém de um time que tem potencial na rodada, como por exemplo São Paulo, né? E o São Paulo em casa, gente, tá produzindo bastante, tá? Tá produzindo bastante, tem que levar isso em consideração. Onde é que tá aqui São Paulo? Tá, o Zubeldia botou o time pra jogar, né? Ó, São Paulo aqui, ó. Empatou 0x0 aqui no Clássico, mais 2x1 com o Fluminense e 1x2 aqui com o Fortaleza na primeira rodada, né? E o nosso querido Cruzeiro aqui, ó, só cedeu o SG pro Atlético Goianiense. Então temos ainda os atacantes também, né, do São Paulo. Deixa eu ver qual é o atacante de São Paulo que vai jogar. Tá voltando aí o nosso querido... Tá difícil essa rodada, hein? Tá difícil, hein? Ah, o André Silva tá aqui por enquanto. Daí eu prefiro realmente dar uma dobradela aí. Porra, daí... Rapaz, ou eu deixo o Pedro de fora. Tá difícil, rapaz. Mas eu queria alguém do Inter. Queria alguém do Inter. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Todos gols. Eu sei que não vai dar uma perspectiva muito... o Fluminense realmente dá pra dobrar sim. Dá pra dobrar. Cruzamento scout pra gols aqui mais atrativos é o do Flu e do Galo, tá? E o do Flamengo, ó. Então, cara, assim, ó, vou deixar de fora do Inter, tá? Porque eu não sei como é que o Inter vem jogando. Então, por enquanto, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou fazer o seguinte por enquanto, tá? Ó, vou fazer isso aqui por enquanto, aqui, ó. Vamos ver se eu tenho cartoleta pra isso. Pedroca, Cano. E aqui o Paulinho, rapaz. Paulinho tá sendo o capitão mais escalado. Queria fazer o teste do pezinho no Hulk. Eu vou com o Hulk aqui, cara. Maria vai com o Paulinho, vou com o Hulk, cara. Vou com o Hulk, tá? Mas assim, ó, dependendo de como for aí, de repente troca um deles aqui, ó. Eu sei que é contra o Vasco, tá, gente? Mas o Vasco vem tomando muito gol, tá? Pessoal, se a gente pegar aqui, ó. De maneira geral, né? No Campeonato Brasileiro, por exemplo, tá? O Vasco já tomou 11 gols, tá? É uma das piores defesas, tá? Que é o juntamente com o Vitória. Certo? E o Flamengo produz bastante, então realmente tô convicto disso, tô fazendo essas dobras aqui, né? Posso estar exagerando um pouco, porque eu queria até encaixar alguém ali realmente do Inter, né? Porque o Cuiabá toma muito gol, mas eu prefiro esperar essa semana. Na live eu vejo depois, porque eu quero ver como é que o Inter e o Grêmio vão jogar essa semana, tá? Treinador, acho que não tem muito mistério, né? O Diniz, daí faltou grana. 4.53, daí me quebrou. Me quebrou, rapaz. Mas eu acho que eu vou fazer uma loucurinha aqui, tá? Eu acho que eu vou fazer uma loucurinha. Primeiro eu quero ver o seguinte. Vamos limpar aqui. Limpa filtro. Quero ver se tem um treinador que vale a pena, né? Nesse valor. Ah, não. Do Cuiabá. Não. A Aventura contra o Vitória também é um tiro no escuro. Complicado. Se bem que ele tá precisando de 2.3, né? Quanto é que o Diniz tá precisando? 4.09. Mas tem condições de fazer. Não. Daí eu prefiro fazer o seguinte. Eu vou dar uma arriscadinha, tá? Vocês vão me chamar de maluco, tá? Mas eu prefiro dar essa arriscadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em outra coisa aqui que eu tava vendo. Pô, ninguém do Palmeiras também. Rapaz, tá maluco. Contra o Criciúma, né? Mas o Palmeiras não vem muito bem, não. Cara, eu tô seguindo a lógica, cara. Eu tô seguindo a lógica aqui, tá? Eu tô seguindo a lógica, tá? Tô seguindo a lógica. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui. Deixa eu filtrar aqui rapidinho, tá, pessoal? O Arrascaeta custa 11. Tá precisando 3.93. Vamos ver se vai dar pro Diniz agora. Porra, não vai dar pro Diniz ainda. Mas 7 eu já posso dar uma diversificadazinha, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso também não dá. Deixa eu limpar filtro de novo. Eu com falta de cartoleta é complicado, pessoal. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer uma loucurinha. O Mané esse ano tá meio doido. Roger não dá, nem dá, não. Vou fazer o seguinte. Tira o Rocher daqui. Bota o Diniz, que é o cara certo pra botar. Não deu? Tem que tirar o lombo aqui, tá? Depois eu boto lá de volta algum goleiro que vai dar certo, tá? Agora fiz os meus cálculos aqui de cabeça. Vou ficar com o Diniz. Com isso eu tô dobrando o Fluminense atrás. Paciência, tá? Aqui que sabe quem é que eu vou botar?
que a gente viu aí, ó, que tem possibilidade sim de ser exigido, vai ser difícil sair contra o SG, mas vem pontuando bem. Vou botar o Ronaldo, cara, do Atlético Goianiense. Tá precisando de pouco para valorizar, certo? Quanto é que eu tenho aqui? 3,59. Vou ter que pegar alguém com 3,59 que tá suspenso, né? Enfim, contundido. 3,4, Renan. Daí, vamos botar nulo então? Ó. Vamos botar nulo. Botar preço. Machucado, 3. Aqui eu quero. Aqui eu quero. Lucão, 3,08. Rapaz, não vai dar pra fazer o hack do Ronaldo? Não acredito. Ó, então não tem hack coisa nenhuma, tá? O vídeo já tá longo pra caramba. Vamos botar e vamos pro pau, tá? Vamos botar e vamos pro pau. Eu sei que a perspectiva de SG é baixa, tá? Mas vamos pro pau, tá? Vamos pro pau, tá? Lembrando, gente, que isso aqui é só um de bolso. Na sequência, estou vindo aí com o banco de reserva capitão. Mas aqui, ó, Mateuzinho tá entre os mais escalados, pode ser escalado tranquilamente. Matheus Pereira vive um bom momento, certo? Temos outros meias aí, o próprio De La Cruz eu optei pelo Arrascaeta porque tá aparecendo menos para valorizar e até mesmo para diversificar do meio de campo dos mais escalados, certo? O Hulk ali na frente também tentei dar uma diversificada, apesar que ele tá entre os mais escalados com o Paulinho, mas o Paulinho é o capitão mais escalado, vou arriscar, porque quando o capitão dobrava, valia 2 vezes, né, o gerenciamento de risco tinha que ser maior. Mas como o capitão agora é 1,5 a mais, então já não vejo tanta necessidade, tá? Daí fiz dobradinhas o quê? Com o Flamengo, com o Galo e com o Fluminense, que eu acho que são os times que têm possibilidade, de repente, de marcar mais de um gol, né, nesses jogos. Certo? Na parte de trás tentei não dobrar ninguém, né? Mas acabei dobrando ali o Diniz com o Marcelo, porque realmente o Fluminense é o favorito da rodada. E meu amigo, por enquanto, estamos indo assim pro pau. Torrei minhas 132 cartoletas, né? Mas quem tá com menos cartoletas aí, a gente deu outras opções também. Como falei, na sequência estão vindo aí com o banco de reserva e capitão, já tudo prontinho. Tá feito aí, pessoal, custando 132,45 cartoletas. Torrei mesmo, torrei. Certo? Tá um time bem valorizado, tá? Pros desavisados aí, a grande maioria aí precisa de mais de 5 pontos para começar a valorizar, certo? Mas eu acredito que é um excelente time. Tem risco de perder cartoleta? Tem. Mas esse ano tô tentando arriscar um pouco mais aqui no time do canal. Tentar fugir um pouco aí dos mais escalados. Se vocês perceberem, a minha defesa tá totalmente diferente da defesa mais escalada. Ali na frente também não dobrei o Galo. Optei pelo Cano. Enfim, tá bem diferente. Inclusive capitão. O Arias não tá entre os capitães mais escalados. E eu acabei colocando ele ali. Eu acho que é uma possibilidade boa, né? O Arias só tá faltando pra ele um golzinho ou uma assistência para dar aquela estourada passada dos 10 pontos. E o jogo em casa contra o Juventude é bem propício para isso. Por várias razões, como a gente já falou aí. Principalmente o tempo que o Juventude tá parado aí sem ritmo de jogo. Beleza? E o Fluminense em casa costuma fazer geralmente mais de um gol. Uma média de 2 gols por partida. Tá certo? Banco de reservas, quando a gente faz um time um pouco mais caro, é bom porque a gente consegue fazer um bom banco ali, ó. Ferreirinha, Cristaldo, Félix Torre, Ayrton Lucas. Excelente banco, né? Só o goleiro que ficou um pouco complicado, mas eu tô com fé aí no Ronaldo, cara. Acho que ele vai ser bombardeado pelo Vitória. Que em casa produz bastante, mas tem uma dificuldade enorme de fazer gols. E se perder o SG, que eu acho que perde, pelo menos vai ter a chance de fazer uma meia dúzia de defesas aí pra proporcionar uma pontuação boa e uma valorização pra gente. Beleza? Mas se eu tivesse um pouquinho mais de cartoletas, não seria meu goleiro, tá? Quem é que seria teu goleiro, mané? Talvez o Rocher, fazendo um hackzinho. Beleza? Então tá aí, ó. Custando 132 cartoletas, um esboço do time pra 7ª rodada, já que sábado, meio-dia, na live, a gente vai revisar esse time. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Tava até destreinado. Desculpa se o vídeo ficou muito longo, porque realmente uma rodada como essa é quase como se fosse uma primeira nova rodada, porque 2 semanas de paralisação mudam muita coisa, né? E a gente começa a criar algumas certas dúvidas, porque a gente não vê a maioria dos times jogando no Campeonato Brasileiro, né? Em algumas outras competições sequer a gente viu alguns times aí, sem contar aí o problema do Rio Grande do Sul aí, né? Crônico, né? Trágico, muito triste, que os times não estão conseguindo treinar direito, né? Agora voltaram a treinar faz pouco tempo, mas em outros CTs, em outros estados, e vão mandar os seus jogos em outros estados também. Então, complica um pouquinho, acho que vai ser um ano bem difícil para os times do Sul, mas eu tô bem curioso para ver como é que tá o psicológico do Inter e do Grêmio no meio de semana. Agora o Juventude não vai jogar, né? Mas também gostaria de assistir, para começar a fazer uma leitura um pouco melhor, quem sabe, da rodada do final de semana na live de sábado. Beleza? Então, ó, não se esquece, live sábado. Então, se você não é inscrito, se inscreve, né? Conhece o canal, se inscreve se gostou do vídeo. Ativa o sininho das notificações, porque daí eu entro ao vivo, você não perde mais nada. Inclusive, os próximos conteúdos, os próximos vídeos, toda a rodada tem. Certo? E claro, você que já é inscrito aí, parceiraço do canal, deixa aquele like, dá essa força aí pro mané. Ajuda e ajuda demais. No mais, um grande beijo no coração. Até a live de sábado. Vamos que vamos. Fui.